Em 742 a.C., um membro da família real de Judá teve uma visão de Javé no templo que Salomão construíra em Jerusalém. E essa era uma época difícil, era uma época de muita ansiedade para o povo de Israel. O rei Osias de Judá, ele tinha morrido naquele ano e lhe sucedera o seu filho, Acás, que desejava voltar a adorar os deuses pagãos. Não só eles, mas também Javé. Javé seria apenas mais um deus a ser adorado. Então, em 722, o rei assírio Sargão II iniciou um processo de conquista e deportou a população. As tribos de Israel foram assimiladas e acabaram desaparecendo na história. Foi a partir dessas tribos que a terra prometida aos judeus foi organizada e foi dividida. Mas essas tribos, apesar de uma mesma origem, construíram uma individualidade. E conforme o contexto histórico, elas se juntavam ou se separavam. Durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, as 12 tribos se uniram em um único reino. E após a morte do rei Salomão, as tribos se dividiram em 2 reinos. Aos poucos, houve uma mudança na cosmovisão da percepção entre o que era humano e o que era divino. Logo, a aparição de Javé no Monte Sinai enfatizou o imenso fosso que de repente se abria, que se interpunha entre o homem e esse novo mundo de Deus, desse Deus que se fazia presente nesse momento. A glória de Javé já não se limitava mais à terra prometida, mas ela inundava a terra inteira. Então, a ideia de um Deus universal começava a se estabelecer a partir disso. Existe uma mudança de discurso aqui. Quando nós lemos os textos, nós sabemos que aquele velho Deus parcial de Moisés, ele teria atribuído à Assíria o papel de inimigo. Só que o Deus de Isaías não faz isso. Para Isaías, a Assíria não é um inimigo. A Assíria é um instrumento de Deus que vem como uma praga, como uma peste a Israel. Então quem conduz os israelitas para o exílio e devasta o país não é Sargão, nem Senaqueribe, em última análise, né? Quem faz esse processo, quem provoca esse caos, quem leva a essa destruição é o próprio Javé. É Javé que expulsa o povo. É Javé que traz a guerra. Apenas uma minoria segue a religião da compaixão. Se a gente usar os textos sagrados no original, o que se faz hoje é um absurdo. E Javé e Amós e Isaías já estavam avisando sobre isso. Porque a maioria das pessoas que se diz religiosa contenta-se com a adoração, né? É um discurso. E por isso mesmo as antigas religiões cananeias ainda floresciam em Israel. O profeta Oséias, tá? Ele se irritava particularmente com o fato de Israel violar, né, os termos da aliança e adorar os outros deuses como Baal. Javé substituíra Baal e Javé se casara com o povo de Israel. Então eles tinham que compreender que era Javé e não Baal quem fertilizava o mundo, quem fertilizava o solo. Então, quando atribuíam a Javé seus próprios sentimentos e experiências, os profetas eles estavam num sentido importante, é evidente, tá? Criando um Deus à sua própria imagem. Isaías, que era membro da família real, viu Javé como um rei. Amós atribuiu a Javé a própria empatia que ele tinha com os pobres sofredores, porque ele era um pastor. Oséias via Javé como um marido traído, que continuava suspirando pela esposa. Os homens constroem a imagem da transcendência com base na própria experiência humana. Como todos os outros profetas, tá? O Oséias, ele tinha horror à idolatria. A efígie era meramente um símbolo, uma representação da divindade. Serviam para dirigir a atenção do devoto para algo além dela. Elas eram
pontos focais que ajudavam os fiéis a se concentrar no elemento transcendente da vida humana. E embora os monoteístas insistissem que o seu Deus transcendia a condição sexual, estava além disso, ele acabaria permanecendo essencialmente masculino, né? E é evidente que o prestígio das grandes deusas na religião tradicional, ele reflete a veneração por um feminino, que é muito importante. Mas com o surgimento das cidades, as qualidades mais masculinas, elas vão acabar se sobrepondo a essas características femininas. Porque o Javé, ele não parecia capaz de transcender essas velhas divindades de maneira natural, de maneira pacífica, tá? Ele teve que expulsar, ele teve que combater essas divindades com força. Então, quando tu olha o Salmo 82, por exemplo, nós vemos o Javé pleiteando a liderança da Assembleia Divina, assim como os antigos deuses pagãos fizeram. E observem que, apesar de mal vista na Bíblia, a idolatria per se, ela nada tem de errado, tá? Ela só se torna condenável, ela só se torna ingênua, ela só se torna um problema quando ela é confundida com essa inefável realidade a qual ela se refere. A questão fundamental é que, de novo, né, a situação política se deteriorava. Os babilônios tinham invadido o Judá, né? Eles tinham conduzido o rei e a primeira leva de israelitas para o exílio e, por fim, inclusive, sitiaram Jerusalém. Então, enquanto a situação se agravava, o Jeremias dava continuidade para essa tradição de atribuir emoções humanas a Javé. Ele faz Deus lamentar o seu próprio desabrigo, a sua aflição, a sua desolação. Ele mostra Deus tão desorientado, ofendido e abandonado quanto o próprio povo, como Israel. Deus está sofrendo com Israel. E Javé, por isso, faz parte da condição humana, de forma inerente. A trajetória singular do Ezequiel, assim como a trajetória de cada um desses profetas, mostra claramente como o mundo divino se torna cada vez mais estranho para a humanidade.